No terceiro dia da viagem, minha sogra olhou pra mim, sorriu e perguntou quanto eu cobrava pra desentupir privada. No terceiro dia da viagem com a família da minha esposa, sentamos todos para jantar num restaurante tão caro que até o garçom parecia ter pedigree. Mas nada ali era mais desconfortável que a presença da minha sogra, Beatriz. Foi quando ela virou para mim, sorriu e perguntou: "Quanto você cobra por hora para desentupir privada?" A mesa ficou em silêncio por um segundo. Eu ri sem graça, achando que era piada. Mas ela continuou séria. "É verdade que encanadores cobram mais em emergência? Parece bem oportunista, né?" Antes que eu pudesse responder, meu cunhado completou gargalhando: "Imagina o dinheiro que ele não faz limpando o ralo." Minha esposa, Carmen, se remexeu na cadeira, mas não disse nada. Daquele lado da mesa, eu era só o encanador, nunca o empresário, nunca o homem que construiu, do zero, uma das maiores companhias de manutenção da cidade. Só o cara que mexe com merda. Beatriz não parava. Disse que Carmen podia ter casado com médicos, advogados, gente à altura, que ela sempre foi brilhante, e eu, um erro de percurso. Enquanto isso, minha esposa olhava o prato. Não me defendia, nem sequer piscava. Naquela hora percebi. Carmen já não era mais a mesma mulher que me defendia do mundo inteiro. A presença da família dela a corroía, e com o tempo, nos corroeu também. O jantar seguia, mas cada garfada era como engolir pedras. Beatriz, como sempre, dominava o ambiente. Ela fez questão de lembrar todos de que tinha escolhido aquele restaurante. "Elegante, sofisticado", disse, lançando um olhar que dizia tudo, inacessível para alguém como eu. As paredes estavam cobertas por obras de arte que provavelmente valiam mais que o meu primeiro apartamento. Eu conhecia aquele jogo. Ela sempre fazia isso. Usava o dinheiro como forma de diminuir quem estava ao redor, especialmente eu. Foi quando ela chamou Roberto, meu sogro, que até então fingia estar entretido no celular. "Querido, conta pra ele sobre o novo projeto, o do centro empresarial." Roberto olhou por cima dos óculos com aquele ar entediado de quem nunca ouviu um não na vida. "Fechamos ontem. 2 torres comerciais de 40 andares. Um investimento de 200 milhões. Diego, o filho perfeito e herdeiro dos negócios da família, se endireitou na cadeira. "Já vendemos 60% dos espaços. Eu mesmo fechei os contratos." Beatriz o elogiou como se estivesse apresentando um troféu. "Talento de berço, coisa que não se aprende. Vem no sangue." Olhou direto pra mim quando disse isso. Engoli em seco, tomei um gole do vinho, caro que nem gosto. Porque ali, naquela mesa, eles continuavam me vendo como o cara que limpa banheiro. E eu já tinha aprendido. Nada que eu dissesse mudaria isso. Mas o que eles não sabiam era que eu conhecia aquele projeto. O terreno foi vendido por um dos meus maiores clientes. O valor que eles diziam? Mentira. O número real era metade. E aqueles 60% vendidos? Só promessas de compra, nada garantido. Era tudo fachada. Naquele momento, meu telefone vibrou. Mensagem do Alejandro, meu gerente de operações. "Chefe, os documentos da fusão chegaram. Precisamos da sua assinatura para concluir a compra da Martinez Engineering." Martinez Engineering, a maior empresa do setor. Um gigante. Com aquela aquisição, minha empresa se tornaria líder absoluta no país. O valor da transação? Maior do que o projeto inteiro do qual Roberto e Diego estavam tão orgulhosos. Olhei em volta. Para Beatriz, Roberto, Diego. E pensei: vocês realmente não têm ideia com quem estão falando. Carmen permanecia calada. Enquanto a mãe zombava das minhas origens, enquanto Diego debochava da minha profissão, ela mantinha os olhos fixos no prato, como se tudo aquilo não estivesse acontecendo, e aquilo doía mais do que qualquer provocação. Há 5 anos, ela teria me defendido, teria enfrentado o mundo se fosse preciso. Agora ela só aceitava. "Você lembra de Paris, filha?" Beatriz perguntou sorrindo. "Daquela suíte no George King? Eu já fiz a reserva, exatamente como nos seus 15 anos... Tempos. Mais simples, né?" Tempos mais simples. Era o código dela para antes dele. E o pior? Carmen sorriu. Concordou. Como se os últimos anos ao meu lado tivessem sido um erro, um acidente, uma fase passageira entre a vida que ela teve e a vida que ela voltaria a ter. Diego aproveitou a deixa. "E aquele seu amigo, Carmen, o de Paris, como era o nome dele mesmo? Andrés?" Ela congelou. Aquilo me atingiu como uma facada. Andrés tinha sido o ex-namorado dela na época da faculdade. Filho de banqueiro, perfeito para a família dela. Ela terminou com ele para ficar comigo. E agora? "Ele tá indo muito bem", disse Beatriz. "Foi promovido a diretor do banco. Uma pena que certas escolhas não podem ser desfeitas, né?" O veneno estava nas entrelinhas. Mas Carmen não disse nada. Foi aí que percebi. Ela estava usando a pulseira de diamantes que Andrés tinha dado antes do término. Um presente antigo, que ela sabia que me incomodava. E ainda assim usava ali naquela noite, naquela mesa. Meu telefone vibrou de novo.
Aceitaram todas as condições, valor fechado, 500 milhões, 20% abaixo do mercado. Você é um gênio, chefe. Alejandro, olhei ao redor. Roberto, orgulhoso do império construído com herança. Diego, se vangloriando de negócios que nem entendia, Beatriz usando dinheiro como arma, e Carmen, envergonhada do nosso amor, levantei-me calmamente. Com licença, preciso fazer uma ligação importante. Vai desentupir um ralo? Diego debochou, rindo da própria piada. Não respondi. Atravessei o salão silenciosamente e saí para o jardim do restaurante. Um espaço luxuoso, com uma fonte de mármore e iluminação suave. O tipo de lugar onde tudo grita status. Sentei num banco de madeira de teca. Respirei fundo. E então, ouvi os passos. Saltos de Louboutin quebrando o silêncio das pedras. Carmen. Ela parou à minha frente, braços cruzados, expressão irritada. Você tá sendo infantil. Você sabe como eles são. É, eu sei. Respondi com a voz firme. Mas a pergunta é, e você? Quem é você agora? Ela não respondeu. E ali naquele silêncio eu finalmente entendi. Carmen ficou ali, me olhando. O silêncio entre nós era espesso, cheio de tudo o que nunca foi dito. E de tudo o que talvez não pudesse mais ser consertado. Você sabe que eles te provocam só pra tirar você do sério. Ela disse, finalmente. Você não precisa cair na deles. Não foi só provocação, Carmen. Foi desprezo. E o pior de tudo, você deixou. Ela abaixou os olhos, mas não pediu desculpas. Não tentou me justificar. Naquela noite, eu não perdi um debate. Eu perdi o brilho nos olhos de quem dizia me amar. Peguei o celular do bolso. Liguei para Alejandro. Pode enviar os documentos. Está fechado. Minha voz era firme, controlada. E marque a coletiva para amanhã. Eu quero que toda a imprensa esteja lá. Vai ser um bom dia para a engenharia brasileira. Desliguei. Carmen me olhou confusa. Coletiva? Do quê? A fusão. Respondi com calma. A aquisição da Martinez Engineering. Vamos nos tornar a maior companhia de engenharia de infraestrutura da América Latina. Ela arregalou os olhos. Você não me contou nada disso. Você nunca perguntou. Deixei isso no ar, como uma flecha que atinge devagar, mas certeiro. Voltei à mesa. Eles continuavam lá, sorrindo entre si, saboreando o próprio ego. Tudo certo com o ralo, Diego provocou, rindo. Sentei, ajustei o paletó com calma e encarei Beatriz. A senhora sabe qual foi o maior contrato assinado essa semana no setor imobiliário? Ela franziu a testa surpresa. Claro, o projeto das 2 torres comerciais. 200 milhões. Roberto e Diego estão à frente. Balancei a cabeça. Errado. Foi a aquisição da Martinez Engineering. 500 milhões. Fui eu quem assinou. O garfo de Diego parou no meio do caminho. Roberto encarou o vinho como se ele fosse responder alguma coisa. Beatriz. Não conseguiu esconder o susto. Ah. E sobre o terreno onde vão construir as torres? Continuei. Eu conheço bem. Foi vendido por metade do que vocês disseram. E os contratos de pré-venda? Nenhum está assinado. Nenhum tem garantia. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mas o mais importante, olhei para Carmen, é que nada disso importa se quem está do nosso lado não enxerga o nosso valor. Levantei-me, paguei a conta e fui embora. Sem gritar, sem brigar, sem abaixar a cabeça, aquela foi a última vez que me sentei àquela mesa. Faz alguns meses desde aquele jantar. Nunca mais recebi um convite da família de Carmen. Na verdade, não recebi mais nenhuma ligação, nem mesmo dela. No dia seguinte ao jantar, a coletiva foi um sucesso. Estampamos capas de jornais. Fomos destaque nos sítios de negócios. Analistas chamaram a fusão de movimento estratégico que redefine o setor. Mas nada disso me deu a paz que eu precisava. A verdadeira paz veio quando entendi que eu não precisava mais provar nada para ninguém. Não, precisava de aprovação. Nem de reconhecimento de quem jamais me enxergou de verdade. Hoje moro em outro lugar. Mais simples, mais silencioso. Com amigos que sabem o meu nome, não o meu saldo bancário. Minha empresa continua crescendo. Mas agora eu escolho os projetos que quero fazer. Não pelo dinheiro, mas pelo propósito. Carmen me escreveu uma carta, semanas depois. Disse que sentia saudades, que percebeu tarde demais o quanto o silêncio dela havia machucado. Pediu perdão. Eu li, com carinho, mas não respondi. Algumas pontes, quando queimam, não deixam só fumaça. Deixam também luz. E nessa luz, eu descobri algo que nunca deveria ter esquecido. Não importa o que você faz, importa quem você é. E quem sabe quem é, nunca mais aceita ser diminuído.